Bem, vou começar minha resenha do livro Batismo de Fogo, de Andrzej Sapkowski. Acho que é assim que pronuncia, é um nome polonês, é um autor polonês. Esse livro, Batismo de Fogo, ele é o quinto livro da saga. Eu vou começar fazendo resenha por ele, por causa que eu já li todos os outros livros, né? Eu terminei esse faz pouco tempo, tô lendo o próximo já, que é A Torre da Andorinha, o sexto livro, e vai até o oitavo, né? Eu vou começar por ele porque eu ainda tenho uma memória fresca muito boa dele ainda. A memória tá muito boa em relação a esse livro ainda. Então dá pra fazer uma resenha dele. E quando eu terminar o próximo, eu faço do próximo também. Mas vamos começar, não vamos fazer enrolação. Bora começar a falar desse livro aqui. Já falo pra vocês, adianto, que vai ter spoiler. Não vai ser uma resenha pra falar por cima sobre a estrutura do livro. Eu vou falar sobre essas coisas também, de forma geral, mas eu vou dar alguns detalhes um pouco mais específicos, né, que vão entregar um pouco a história dos livros. Para quem não se importa com spoiler e quer saber mais ou menos como o livro é, eu recomendo você ficar e escutar. Agora, caso você se importe com spoilers e coisas do tipo, aí eu já não recomendo, né? Mas também, se você não vai ler de qualquer jeito, então fica, cara. Só para você ter uma noção aí de como é essa obra literária maravilhosa do Andrzej Sapkowski, esse polonês aí maravilhoso que fez essa obra de livros aí, essa saga aí de 8 livros, belíssima. Então bora começar sem enrolação, resenha do livro Batismo de Fogo. Bem, o primeiro capítulo ele vai da página 9 até a página 53. O nome desse primeiro capítulo é capítulo primeiro. Os capítulos dos livros do Andrzej Sapkowski, eles não têm nome. Isso é uma coisa bem curiosa. Mas não, eles não têm nome, eles são numerados como primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Então, beleza. O capítulo primeiro, ele vai da página 9 até a página 53. E o nome dele é capítulo primeiro, não tem nome. Antes do livro começar de fato, antes de ter o capítulo primeiro, a gente tem uma citação aqui de uma banda, um pequeno texto que tem assim, escrito da banda Dire Straits, do álbum da música Broaden in Arms. E essa citação ela diz o seguinte, está em inglês aqui no livro, eu comprei o livro, ele tá em português, mas essa citação aqui específica ela tá na linguagem original, porque é uma banda inglesa dos anos 80. Então eu vou ler aqui para vocês a tradução. Ela diz assim: através desses campos de destruição, batismo de fogo, eu assisti todo o seu sofrimento. Enquanto uma batalha se intensificava, e embora eles tenham me machucado tanto, no medo e alarme você não me abandonou. Meus irmãos de armas. E bem, essa citação aqui, essa frase aqui, esse pequeno pedaço de texto que tem logo antes de começar o livro, é uma frase sobre guerra, companheirismo em guerra, né? E eu acho que diz muito bem sobre o que esse livro vai tratar. Esse livro é o primeiro livro da série no qual ele já começa quando a guerra já estourou, né? Para quem não sabe, né, esse livro permeia sobre ele, sobre todos os livros dele, uma guerra que está acontecendo entre Nilfgaard, que é um império da região sul do continente lá das histórias de The Witcher, e entre os países do norte, né, os reinos livres do norte, que estão aí tentando continuar livres desse império aí de Nilfgaard. Só que não é tão simples assim, cara. Não é uma guerra só entre o império de Nilfgaard, que é do mal, que está tentando oprimir os fracos e bonzinhos do norte, né, os livres do norte, acabar com a liberdade deles. Não é tão simples assim. Eu já adianto para vocês que nenhum dos dois lados é bonzinho. Todos cometem atos horríveis, coisas realmente nada legais, que você não ia desejar nem pro seu pior inimigo. Porque, afinal de contas, é uma guerra. No meio da guerra, essas coisas acontecem. Não vai ter relatos, a não ser uma guerra fria, né? Que aí essas coisas não vai acontecer. Olha lá, hein? Na Guerra Fria tinha a questão de KGB, de espião, e rolava tortura, rolava umas paradas sinistras também. Que não era legal. Então, mano, tendo guerra, não tem como. Não tem lado bonzinho, né? Começou uma guerra, não tem lado certo, não tem lado errado, tá errado os dois. E esse livro ele mostra muito bem isso, né? Porque ele pega pontos de vistas de personagens que estão em ambos os lados dessa guerra. E tem ainda um terceiro lado, que é os Scoia'tael, que eles são introduzidos pra gente no terceiro livro, que é o Sangue dos Elfos, né? E bem, os Scoia'tael são elfos, é um grupo, uma guerrilha feita, composta principalmente
de elfos, mas também tem os anões. E outras raças são consideradas inferiores, né? Qualquer um que não seja humano no mundo do Witcher é considerado uma pessoa inferior, né? Ele sofre aí o racismo, né? E é uma alusão bem da hora do nosso mundo real, né? Seria algo como, sei lá, um chinês ou um negro na nossa vida real, que também sofrem racismo e coisas do tipo. É uma alusão a isso, né? Uma metáfora a isso. Então, basicamente é isso. Esse livro ele vai falar pra gente sobre guerra, cara. Essa citação no começo já deixa bem claro isso. É um livro para falar de guerra. É o primeiro livro no qual, né, a guerra já está acontecendo. No livro anterior, que é O Tempo do Desprezo, um ótimo nome também para relatar isso, ele conta pra gente como começa essa guerra, né? Como ela desencadeia, né? E já nesse livro a guerra já está acontecendo. Então ter essa citação logo no começo, para mim, explica muito bem essa questão do livro. Começando de fato, o capítulo 1º, o primeiro texto que a gente tem aqui, sim, novamente mais um pedaço de texto. As séries de The Witcher adoram fazer isso, né? Ele tem o Sapkowski, né? Ele tem um sistema de escrever livros no qual, conforme você vai lendo os capítulos, né? Eles costumam no começo, no meio até no final do capítulo ter pedaços de textos. Só que diferente daquele primeiro pedaço de texto que eu apresentei, que é um texto de algo da vida real, esses pedaços de texto que já estão inseridos no meio ou no final dos capítulos, nesse caso no começo, eles são pedaços de textos de livros, né, de histórias fictícias dentro desse universo. Eu vou dar um exemplo para quem não entendeu muito bem ainda. Tem um personagem chamado Jaskier, que é um bardo, que ele tem, né, as citações dele, né, os pedaços de texto dele que aparecem no meio do livro, né, aparece assim, meio século de poesia, vírgula, Jaskier. Que é tipo assim, o nome do livro dele, o nome dele, desse autor, e aí tem lá o texto dele, né. E é basicamente isso. Tem esses pedaços de texto como se fossem obras reais, né? Como se elas estivessem presentes verdadeiramente nesse universo. E isso pra mim, cara, enriquece bastante essa obra literária, porque dá uma imersão, dá uma sensação de que você tá no universo real. Então, sem enrolação novamente, porque eu enrolo demais, vamos falar aqui, vamos ler esse primeiro trechinho aqui. Lembrando, eu não vou ler o livro inteiro, tá, pessoal? Só tô lendo essa parte aqui pra ficar um pouco mais claro pra vocês. Foi então que a feiticeira disse ao bruxo: Eis meu conselho, calce botas de ferro e pegue um bastão de ferro. Vá com suas botas de ferro até o fim do mundo, tateando e caminhando à sua frente com o bastão, molhando a terra com suas lágrimas. Vá através do fogo e da água, não pare nem olhe para os lados. E quando suas botas e seu bastão de ferro ficarem desgastados, quando o vento e o calor secarem seus olhos de tal maneira que nem uma lágrima sequer consiga verter, eis então que no fim do mundo encontrará aquilo que busca e aquilo que ama. Que assim seja. E o bruxo cruzou o fogo e a água sem olhar para os lados. No entanto, não calçou as botas nem pegou o bastão de ferro. Levou consigo apenas sua espada de bruxo. Não deu ouvidos às palavras da feiticeira. Fez bem, pois ela era má profetisa. E aí vai estar escrito aqui, Florence Delanoy, Contos e Lendas. Ou seja, quem escreveu essa parte aqui, esse trecho desse livro aí, foi de qual autor? Foi do Florence Delanoy, do livro Contos e Lendas. Isso mostra pra gente como isso aqui é um universo rico, um universo vivo, né? Acho que essa é a palavra, né? Porque ele dá pra gente detalhes e mostra pra gente de uma forma como se isso fosse tudo real, cara. Isso é muito legal, isso tem em todos os livros da série The Witcher, até nos primeiros. Isso, quando você vê isso, cara, você se apaixona por esse estilo de escrita, né? Por esses pedacinhos de texto. É muito legal ler isso, cara. É muito bacana, é muito legal de verdade. Esse primeiro capítulo, né? Ele começa apresentando pra gente uma nova personagem chamada Milva. Essa personagem é uma humana que ela tá ali na floresta de Brokilon, que é uma floresta que é dominada pelas Dríades. Dríades, né, são seres, todos fêmeas, todas mulheres, né, que têm como objetivo proteger ali a natureza. São meio que hippies, entre aspas. E elas têm essa raça de Dríades, né, mas para você ser uma Dríade, você não precisa ser necessariamente dessa raça. Você pode meio que ser recrutado, mas você vai ter que ser mulher e tem que ser, tipo, bem jovem, assim, para você já crescer já como uma dríade de fato, né? Elas são mestres em arquearia e coisas do tipo. E elas vivem só nessa floresta em Brokilon. E as dríades, elas estão ajudando
nossos caros companheiros Squirtle, né? Que são os elfos e os anões, né? Esses seres aí que sofrem preconceito. Assim como as próprias Dríades, né? Elas estão ajudando eles, né? E o que acontece? Essa Milva, essa personagem, ela escolta os Squirtles que estão fugindo da guerra, que estão sendo assassinados, né? Estão sendo dizimados. Já não eram muitos, né? Mas conforme essa guerra vai desenrolando, eles sofrem mais ainda. E aí ela tá ajudando esse pessoal, escoltando eles para Brokilon, que é uma floresta intocada, né? Porque é cheia de dríades e ninguém usa entrar lá. Porque, mano, tu bota o pé ali na floresta, já vem uma flecha, acerta o teu olho e já era, mano. Headshot. Que as dríades é embaçada. E aí é isso, essa personagem, a Milva, que é uma humana, recrutada pelas dríades, ela tá ajudando esse pessoal aí a ir pra Brokilon, os Squirtle a ir pra Brokilon. Em Brokilon, né, nesse momento aí, tem um personagem que é o protagonista dos livros, né, em grande parte do tempo, né, ele divide protagonismo com a Ciri, que é o Geralt, né, que é o nosso bruxão. Ele tá lá porque ele tomou uma surra do Vilgefortz, uma surra tremenda, quebrou o braço, quebrou perna, e o cara só não matou ele porque ele não quis, mano, porque o cara queria dar uma lição nele. Ele falou, ó, tu merece apanhar porque você acha demais, tá se achando bonzão aí, vou te mostrar que é um bonzão. Tomou um pau e ele tá nessa floresta aí, sendo tratado pelas dríades aí, né, pra se recuperar. O pau foi tão feio, mas tão feio, que se não fosse a mágica das dríades, né, e da floresta em si, né, ele nunca mais ia conseguir andar normal, ele sempre ia ficar andando mancando, né, e não ia conseguir mais exercer o seu ofício de bruxo, né, de caçador de monstros, né. Então, graças às dríades, ele tá conseguindo se recuperar. E tem lá a líder das dríades, e ela chega na Milva, né, nessa mulher aí que tá ajudando os Squirtle, levando os Squirtle pra Brokilon, né, pra floresta, e ela fala assim, ó, é o seguinte, tem um cara aqui, mano, que é o Geralt, né, eu gostaria que você ajudasse ele numa busca que ele tá fazendo aí, né, uma missão que ele tem pra fazer. Que missão é essa? Buscar a Ciri, porque o Geralt quer ir atrás da Ciri, mesmo sem ter, basicamente, pista nenhuma de onde ela tá, né. Ele só tem boatos de que ela tá na capital de Nilfgaard, né? Lá no extremo sul, longe pra cacete. Nossa, meu irmão tá bem longe. Mas ele quer ir lá de qualquer jeito, sem plano nenhum. Ele acha que sozinho ele vai chegar lá e vai pegar a Ciri e foda-se. Porque o bruxão, o cara é brabo. A Ciri é como uma filha pra ele. Então você tá ligado que o negócio é louco mesmo, o bagulho é doido. E aí ela fala, ó, Milva, você tem que ajudar esse cara, porque se ele for sozinho, ele vai morrer, na certa. O cara tá machucado ainda, nem se recuperou direito, e o cara quer ir sozinho, atravessar, ir até o sul, onde está tendo várias batalhas, né, naquela região, e o cara quer se enfiar no meio da guerra, né, como tá atravessando estradas que estão tendo várias guerras, né, várias batalhas, como se ele tivesse 100%. Nem se ele tivesse 100% seria uma boa ideia. Mas, mano, o cara quer salvar a filha dele, né, filha dele entre aspas. E aí, essa mulher, a Milva, ela fica bem relutante, ela não quer ajudar, sei lá o que, ela fala que não quer ser babá, ela é bem broncona mesmo, sabe, bem bicho do mato, mas no fim das contas, pelo respeito que ela tem às dríades, né, que salvaram ela, né, encontraram ela pequena ainda, jovem, e decidiram acolhê-la na floresta, ela acaba aceitando aí e vai levar o bruxão. E aí, nessa daí que ela vai levar o bruxão pra achar a Ciri, começa toda a aventura do livro, né? O livro é basicamente, funciona meio que uma espécie de Hobbit, o Senhor dos Anéis, que é eles atravessando o continente The Witcher, indo rumo ao sul, a capital de Nilfgaard, para encontrar a danada, a maldita da Ciri, que está causando altas confusões, mal sabem eles que ela não está. Não está lá em Nilfgaard. Ela tá com outro pessoal aí fazendo altas confusões, altas paradas erradas, né? E meu irmão, acredito eu que o Geralt vai ficar bem decepcionado quando ele ficar sabendo de toda essa história aí. Mas beleza, né? Vamos que vamos.